Bom dia! Tudo bem com você? Estamos mais uma manhã juntos para glorificarmos e aprendermos mais com o Pai. Amém? Gostaria de estar orando com você. Vamos juntos aprendermos com o Papai do Céu. Vamos lá? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu te louvo por essa manhã tão linda. Eu te louvo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Eu louvo a Ti, Pai, por esta mensagem que o Senhor deu nesta manhã. Improvável, porém foi o Senhor que escolheu. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, para aprendermos mais contigo, doce Espírito Santo. Aqui estou, Pai, em plena dependência de Ti, para a revelação plena daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo, assim eu te glorifico e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Mais uma manhã para honra e glória do Senhor. Hoje o tema é improvável, porém escolhido por Ele. Aqui em 1 Samuel 16, do 1 ao 13, Deus dá uma ordem ao profeta Samuel. E ele diz para o profeta que ele não deveria continuar tendo pena do rei Saul, porque Deus já tinha escolhido um novo rei para Israel. E que ele deveria encher ali um chifre de azeite, levar com ele, ir até Belém, né, a casa do homem chamado Jessé, porque Deus havia escolhido um dos filhos dele para assumir o reinado em Israel. E aí ele, amedrontado ali, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque se Saul descobrir, ele vai mandar me matar. E Deus deu ali uma estratégia para ele, né? Para que ele pudesse estar indo lá e oferecesse ali um bezerro, né? Em oferta de sacrifício, né? De alguma forma ele estaria ali oferecendo esse sacrifício ao Senhor. E aí ele convidou Jessé para esse sacrifício e seus filhos. E ele disse que ele haveria de ungir, né, o rei. E então Samuel pede para que quase todos os seus filhos se sentassem à mesa, né? E quando eles se sentaram à mesa, Jessé começou a olhar os filhos de Davi, fortes e altos, né? Porque muitos deles eram homens ali que estavam na batalha, eram homens de guerra que estavam lutando ali pelo reinado do rei Saul. E à medida que o olhar de Jessé, humano, ia até os filhos de Davi, ele então, na mente dele, ele falava, é esse aqui, é esse aqui. Aí até que passaram todos os filhos e então abre-se ali um entendimento, discernimento de Jessé em relação à escolha de Deus. E ali ele compreende e ele faz a seguinte pergunta a Jessé: tem mais algum filho? E aí ele falou, tem Davi que está lá cuidando, pastoreando das ovelhas. E então Jessé dá uma ordem: não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E ali, né, de alguma forma eles se santificavam para aquele momento, né, do sacrifício. Davi chegou, foi limpo, né, para que juntos eles pudessem fazer tudo aquilo. E então, quando os olhos de Samuel batem em Davi, ele olha para Davi, o Espírito Santo de Deus diz, é ele, o improvável. E ali eles dizem, né, a respeito de oferecer um sacrifício, que todos deveriam se purificar, e
de alguma forma, Davi já estava ali limpo e pronto para isso, porque todos os outros filhos já tinham feito isso para poder sentar ali à mesa, né? E então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, né, se apoderou de Davi ali e nunca mais saiu. E ele foi ungido rei na presença dos seus irmãos. E aí Samuel voltou para Ramá. Então, o que isso tudo nos ensina? O que esta palavra nos traz de conhecimento para a minha vida e para a sua vida? Que quando Deus escolhe, Ele não escolhe por vista, Ele não escolhe por riquezas, Ele não escolhe porque tem nome, não. Deus escolhe segundo o que Ele vê dentro do coração de cada um. A disposição em servir, a disposição de arrependimento, a disposição para o amadurecimento, porque Davi foi ungido rei, mas teve um período que foi o processo que ele passou de purificação, de santificação, de honra, né? Diante de tantas coisas que Davi passou ali com o rei Saul e tantas outras pessoas, né? E até ele se tornar o rei de Israel. Então, primeira lição de tudo aqui, que Jessé, ele estava ainda com dó do rei Saul, porque Deus o havia rejeitado. Mas o que eu quero aprender com você nesta manhã, primeiro de tudo, ande na direção de Deus e não pelos seus sentimentos. Ande na direção daquilo que Deus te disse e não daquilo que você sente, daquilo que você acha, daquilo que você pensa ser certo ou errado. Porque quando Deus te dá uma direção, Ele vai te falar exatamente o que Ele quer. Aqui Deus repreendeu o sentimento que Samuel estava perante o rei Saul. Porque Deus havia escolhido Saul ali anteriormente, porque o povo queria um rei, mas Saul, ele saiu daquilo que era a direção de Deus, né? Ele se ensoberbeceu, ele ficou vaidoso, ele ficou orgulhoso e ele decidia tomar as decisões, deixando a direção de Deus de lado. O coração de Saul já havia sido corrompido, só que Samuel não via isso. Mas aqui Deus fala para ele: pare de ter dó daquele o qual eu já rejeitei, aquele o qual eu já não quero que seja mais rei de Israel, porque eu já escolhi um novo rei. Então não se deixe se mover pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, por aquilo que você, né, tem comandando você. As emoções não podem comandar a sua caminhada em obediência àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Segunda lição, aí ele fala: tá, mas como que eu vou fazer isso? Porque se eu for lá ungir, é óbvio que Saul vai mandar me matar. Então ele disse aqui que Samuel, ele temia obedecer a Deus com medo do que o rei Saul poderia fazer. Mas Deus lhe dá uma estratégia. E isso acontece às vezes comigo e com você. Às vezes a gente ouve Deus, a direção de Deus, e fala: tá, como que eu vou fazer isso? Mas se eu fizer isso, o que fulano vai falar? Que Beltrano vai dizer? Que Ciclano vai fazer? O que eu vou perder quando literalmente eu te obedecer? E então aqui nos mostra a segunda lição, que muitas das vezes tememos mais o homem do que o próprio Deus, sabendo que quando Deus nos dá uma direção, Ele também vai nos dar uma estratégia, Ele também vai nos dar uma forma de realizar aquilo que Ele está nos incumbindo de fazer.
Então, não tema o homem, não tema o homem mais do que a Deus. Procure andar literalmente naquilo que ele te falou, por mais que isso aborreça Ciclano, Beltrano e quem quer que seja. Mas se Deus falou, não tema o homem, tema somente a Deus, porque ele vai te dar estratégia para você caminhar dentro da obediência e do querer dele para louvor do nome dele. Amém? Outra lição. Aqui ele diz para convidar Jessé e que eles iriam fazer ali um sacrifício, né? Então essa foi a estratégia anteriormente, né? A 2 que Deus havia dado então ao profeta Samuel. Terceiro, ele diz: convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Então aqui ele teria que ir até Jessé, convidar Jessé para que pudessem fazer esse sacrifício, né? Então Deus vai te dizer quando, onde e o porquê de você estar fazendo aquilo que ele está te pedindo. Deus nunca vai te dar uma direção sem te dar todas as diretrizes em relação àquilo. Amém? Essa é a terceira lição. Quarta, aí ele diz assim: Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado. E ele foi então até Belém. Quando ele chegou lá, ele chamou os líderes da cidade, eles foram ali tremendo, né? Encontrar o profeta Samuel e falou: a sua visita é de paz, né? Porque muitas das vezes a gente, quando vinha o profeta, poderia ser uma sentença de Deus. Era de fato uma sentença, mas para o novo de Deus, para aquilo que era o propósito de Deus dentro do que eram os novos planos para o povo de Israel. Então, houve temor ali dentro da liderança, né? Mas Deus sempre vai vir com a notícia que vai trazer paz ao seu coração, né? De alguma forma, nessa situação aqui, né? Ele pergunta: sua visita é de paz? Então, houve um temor ali quando viram o profeta. Mas Deus, ele nunca perde controle de nada, nem da minha vida, nem da sua vida. Não importa aquilo que você irá avistar. O que importa é a direção daquilo que Deus vai te dizer e te pedir para fazer. Quinta lição. Daí ele respondeu sim, né, para os líderes ali da cidade. Eu vim em paz, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. E aí ele falou para eles se purificarem e ir com ele. Ele mandou que Jessé e seus filhos também se purificassem e convidou eles ali para o sacrifício. Então, de alguma forma, há um preparo, há um processo, há um tempo de Deus para aquilo que ele vai determinar nas nossas vidas. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Haverá aqui, né, pessoas ali, testemunhas, porque essa liderança estavam ali purificada e acompanhando tudo aquilo que Deus havia dito para o profeta Samuel fazer. Então Deus há de levantar pessoas que caminharão contigo, estarão dentro do propósito contigo. Ele vai levantar para te ajudar em meio a tudo isso. E aqui ele pede para todos se purificarem, que é um processo. A purificação, ela deveria ocorrer dentro de uma santidade. E assim vai ser comigo e com você. Deus nos escolhe, porém ele nos purifica. E há um processo de Deus dentro daquilo que é a purificação, a santificação, para oferecer o melhor a Deus. Ele tira tudo que não é dele e coloca, né, aquilo que é dele para louvor do seu nome, para ser honrado ali. E aí, sexta lição, que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, que era um dos filhos ali de Davi. E Jessé pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, certamente é ele que o Senhor escolheu. Porque Jessé era ali um homem de guerra, um homem forte, um homem imponente. E ele julgou pelas aparências. Ele falou: eu estou diante do rei de Israel.
né? Então ali o profeta agiu dentro da sua humanidade, dentro do seu pensamento humano, né? E isso acontece comigo e com você, que muitas das vezes a gente pensa algo, mas não é o que a gente pensa. Por isso que Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos. Os meus pensamentos são maiores, mais altos e melhores para lhe trazer paz, para trazer abundância sobre a sua vida. Então, nunca se limite aos seus pensamentos, e sim ande na direção de Deus. Porque Deus não vê a aparência, Ele vê aquilo que está no coração. E Ele, então, que é a 7ª lição, responde a Jessé: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo as pessoas como vocês julgam. Vocês olham a aparência, eu vejo o coração. Então, o que Deus mostra a Jessé aqui? A sua forma de escolher. Ele sabia que Davi era um homem que tinha um segundo coração de Deus, porque ele teria ali, diante dos pecados futuros que ele cometeu, um coração disposto a reconhecer a sua falha, a perdoar, a agir ali humildemente, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua falha, pedindo ajuda. E ele pediu o que era mais precioso: não retire a tua presença de mim, né? Então Deus sabia que o coração de Davi era um coração disposto a obedecer, um coração disposto a reconhecer as suas falhas, um coração humilde diante da presença de Deus. 8ª lição, que vai 8, 9 e 10, que são os versículos. Ali o profeta Jessé, ele vai até Abinadab, depois Jessé traz Simeia, e assim vai até ele apresentar os 7 filhos que ele tem. E Samuel diz: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então aqui não é a mão humana que vai decretar aquilo que Deus tem para a tua vida. É aquilo que Deus já decretou no céu, é aquilo que Deus já escreveu nos céus ao teu respeito. Por mais que haja uma ação humana, por mais que queiram atrapalhar os propósitos de Deus, por mais que queiram te parar, por mais que queiram te paralisar, Deus tem um decreto sobre a tua vida e sobre a minha vida, e ninguém há de impedir aquilo que Deus determinou, porque a palavra de Deus diz que operando ele, ninguém pode impedir. E aqui, por mais que Jessé trouxe os filhos e apresentou ao profeta Samuel, nenhum deles haviam sido escolhido. E então, de alguma forma, Jessé abre o discernimento dele ali naquele momento, e ele pergunta: você não tem mais nenhum filho? E aí Jessé responde, né? Tenho mais um, o caçula, mas ele tá lá fora tomando conta das ovelhas. E aí Jessé fala: mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Então aqui o profeta teve o discernimento que não é o que ele vê. Ele não pode andar pelo que ele vê, ele tem que andar pelo espiritual, pela direção espiritual que Deus disse a ele. Deus havia dito que iria ungir um rei. E todos os 7 filhos que estavam sentados à mesa, por mais lindos e formosos, fortes e altos que eles eram, de presença, não eram eles que Deus havia escolhido. Deus escolheu o caçula, aquele que era improvável, aquele que estava lá cuidando das ovelhinhas, aquele que ninguém dava nada, aquele que o povo olhou e falou: olha, Jessé, que é o pai, nem considerou chamar Davi para sentar à mesa. Nem considerou a possibilidade dele estar ali oferecendo sacrifício juntamente com todos eles. Então, se o seu pai ou sua mãe, quem quer que seja, pastor, não sei quem é a autoridade, não acredita naquilo que Deus te chamou para fazer no seu ministério ou naquilo que Deus te levantou, não desanime, porque o grande eu sou escolhe o improvável. O grande eu sou escolhe aquele que ninguém dá nada para confundir aqueles que são, para confundir
todos aqueles que desacreditam da liderança do Pai. Justamente eu e você, improváveis, que Deus escolhe para fazer a sua obra. Improváveis. Você muitas das vezes pode estar pensando, mas quem eu sou? Eu não tenho nome, eu não tenho uma família, eu não sou rico, eu não sou uma pessoa poderosa, eu não sou... Quem eu sou? Você é o escolhido, improvável aos olhos humanos, mas provável aos olhos de Deus. Então, se Deus te escolheu, creia tão somente, se posicione e aceite aquilo que Deus tem para a tua vida, porque o que Ele determinou, o que Ele já decretou a teu respeito é verdadeiro, é real, e Ele estará contigo, e Ele estará te honrando, e Ele te capacitará, e você passará pelo processo, você será santificado, você será lapidado, mas você será um instrumento grandioso nas mãos do Senhor. Por quê? Porque o rei Davi passou por todo um processo durante tantos anos ali até assumir o reinado. E então, quando ele assumiu, até hoje, em Israel, tem o túmulo de Davi. E o nome dele é lembrado como aquele que venceu o gigante, aquele que, homem segundo o coração de Deus. Então saiba que por mais que você se ache improvável, Deus olhou para ti e te escolheu. Se posicione na escolha de Deus, passe pelo processo e deixe Deus te usar nas mãos dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. E aqui, por último, de alguma forma, Jessé mandou buscá-lo. E quando mandou buscá-lo, viu que ele era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel: este, unja-o. Então, Deus está te dizendo: é você que eu escolhi, é você que eu ungi, é você que eu vou capacitar, é você que eu vou usar. Portanto, receba a glória que eu deposito em você. Receba o dom daquilo que você precisará para executar a obra que eu escolhi você para fazer. E então Samuel pega o chifre e, cheio de azeite, derrama ali sobre a vida de Davi diante dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor domina Davi daquele dia em diante. E ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Então, saiba que o improvável é quem Deus vai escolher. Eu sou improvável, você é o improvável. E se Deus te chamou, não duvide. Se posicione e aceite o ungir de Deus sobre a sua cabeça, o Espírito Santo que habita em você e te capacita para fazer a obra dele. Há um ano atrás, ou quase 2 anos atrás, quando Deus pediu para eu fazer as lives, eu temi. Eu falei: Deus, eu não posso, eu não sou capaz, eu não entendo de live, eu não sei nada sobre isso. E a responsabilidade que é levar a tua palavra. Eu tinha muito temor de levar algo que era incorreto, perante as pessoas. E Deus te falou: fui eu que te escolhi, eu que te capacitei. Se posiciona tão somente, abra a tua boca que eu encherei. E assim o Senhor tem feito, dia após dia. É a glória para Ele, não para mim. Eu só sou um instrumento. Assim como Deus escolheu Davi, Deus me escolheu e Ele te escolheu. Eu sou improvável aos olhos humanos, eu sou improvável diante de inúmeras pessoas, as quais eu conheço. Mas Deus olhou para mim, a improvável. E a improvável está aqui trazendo uma palavra do Senhor que o Espírito Santo trouxe, que o Espírito Santo deu a capacitação, que o Espírito Santo encha a minha boca para eu trazer aqui aquilo que Ele quer para o teu coração. Então saiba, eu por mim mesma não seria capaz, mas Ele capacita os escolhidos. Ele não pega ninguém pronto e capaz. Ele pega e capacita e lapida e molda
para fazer a sua obra. Assim ele fez com Davi, assim ele está fazendo comigo e ele fará com você. Então se posicione tão somente na vontade e no querer de Deus. Amém? Então Deus te abençoe. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo, porque somos os improváveis, mas o Senhor nos escolheu. Por mais pequenos que somos, por mais que não tenhamos um nome renomado, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor olhou para o nosso coração e o Senhor viu um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a ser lapidado por ti, um coração disposto a passar pelo processo por amor a ti. Um coração disposto, aceitando aquilo que o Senhor investiu nas nossas vidas. Pai, não tem nada a ver conosco, tem a ver contigo, mas que a cada dia possamos estar mais dependentes de Ti, sabendo que quem faz é o Senhor, que quem capacita é o Senhor, quem levanta é o Senhor, quem traz à tona, né, ou levanta é o Senhor. Então, Pai, que possamos estar sabendo e ter a certeza que assim como o Senhor escolheu Davi, que era improvável, inclusive aos olhos do próprio Pai, o Senhor o escolheu e o capacitou. E ele fez um excelente trabalho diante daquilo que era o propósito do teu querer sobre a vida dele. Ele falhou como todos falham, mas o Senhor disse que ele era um homem segundo o teu coração, porque ele estava disposto a reconhecer a falha dele, a se retratar e a buscar andar corretamente diante da tua presença. Assim somos nós, Pai, que o Senhor venha nos guiar em todo o tempo, nos livrar de todo mal e capacitar cada dia mais, cada improvável que o Senhor tem diante desta tela. Assim, Pai, eu te louvo, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha capacitá-los, que eles venham passar pelo processo e ser fortalecidos e lapidados por Ti, por amor a Ti, porque não é o fato de sermos escolhidos que tem a ver conosco, mas tem a ver contigo, com dizer sim, com o posicionamento, com aceitar o chamado e viver o propósito daquilo que o Senhor designou. Assim eu te louvo, assim eu te engrandeço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Lembre-se, curta, compartilhe, se inscreva no canal. É importante a sua inscrição para que haja mais engajamento. E tem o Pix, que é semeandoparafrutificar@gmail.com. Se você sentir no seu coração de abençoar, louvado seja Deus, que Deus te retribua em nome de Jesus. Amém? Então até amanhã, 9 horas, se Deus quiser. Deus te abençoe.